Empregada pegou a Ferrari do patrão milionário para salvar o filho dele. O que ele fez depois chocou a todos. As mãos de Vitória, ainda com as luvas, tremiam enquanto ela ajeitava as tiras da sandália do pequeno Lucas. O menino de 5 anos se mexia com fraqueza em sua cadeira na mesa do café da manhã, com os olhos semicerrados. Sua conversa animada de sempre havia sido substituída por um silêncio perturbador. Lucas, ela perguntou suavemente. Nenhuma resposta. Ela tocou delicadamente a bochecha dele, que estava queimando de febre. Meu bem, você consegue me ouvir? Ele piscou, balançou e, então, como uma marionete com as cordas cortadas, desabou para a frente. Lucas! Vitória saltou da cadeira, agarrando o corpo mole do menino antes que ele atingisse o chão. Sua pele estava pálida, seus lábios com um tom azulado. Ele não estava respirando direito. O coração dela martelava contra as costelas. Não, não, não! Ela gritou por ajuda. Alguém? Nada. A mansão era grande demais. A cozinheira estava na casa de hóspedes. O mordomo-chefe havia saído para resolver algumas coisas. O interfone de emergência estava mudo. Passara a semana inteira em manutenção. Ela ligou para a linha de emergência da propriedade, caixa postal. Ligou para o SAMU, no 192. Tempo estimado de chegada, 12 a 15 minutos. Vitória olhou para o menino em seus braços. 12 minutos? Ele não tinha 12 minutos. Seus olhos correram para a grande janela. Lá fora, estacionada como um troféu na entrada circular ensolarada, estava uma reluzente Ferrari amarela conversível, o bem mais precioso do seu patrão, Arthur Vasconcelos, o bilionário do ramo de tecnologia, que amava aquele carro mais do que a própria vida. Ela não tinha permissão para chegar a menos de 3 metros do veículo, mas Lucas estava morrendo em seus braços. Ela correu para fora, seus sapatos deslizando no mármore polido, enquanto uma chuva fina começava a cair do céu cinzento. Deitou Lucas no banco do passageiro, prendeu o cinto com os dedos trêmulos, entrou no lado do motorista, ainda vestindo seu uniforme preto e branco e as luvas de borracha amarelas, e pisou fundo no acelerador com mais medo do que habilidade. Os pneus cantaram no cascalho e os portões se abriram automaticamente para a placa do carro. Ela não se importava com as câmeras, não se importava com as regras. Tudo o que importava era manter aquela criança viva. O vento chicoteava os cabelos de Vitória enquanto a Ferrari rasgava a rodovia a quase 160 km/h. Ela agarrou o volante como se sua vida dependesse disso. Mas não era a vida dela que estava em jogo, era a dele. Lucas estava caído no banco de couro, seu pequeno peito subindo e descendo muito devagar. Ela olhava para ele a todo instante, uma mão no volante, a outra pairando, trêmula, como se apenas seu amor pudesse mantê-lo consciente. Fica comigo, meu anjo. Apenas fique comigo. Ela sussurrava repetidamente, com a voz embargada. Ela avançou um sinal vermelho, desviou de um caminhão, quase perdeu o controle em uma curva. Buzinas soaram, alguém gritou, mas Vitória não parou. Porque mães nem sempre são as que dão à luz. Às vezes, elas recebem uma criança através da responsabilidade e do amor, e era exatamente isso que Lucas era para ela. Na mansão, as câmeras de segurança registraram a saída da Ferrari. A equipe entrou em pânico. O mordomo-chefe ligou para Arthur Vasconcelos, que estava em uma reunião de diretoria no centro da cidade. Senhor, sua Ferrari foi roubada. Arthur ficou em um silêncio chocado. O quê? Por quem? O mordomo hesitou. Pela Vitória, a empregada. Ele quase deixou o celular cair. Vitória, a Vitória, tão quieta, que nunca sequer levantava a voz. A ideia parecia absurda. Chame a polícia, ele ordenou, e eles chamaram. De volta à estrada, o coração de Vitória parecia que ia explodir. Ela já podia ver o contorno da cidade. O hospital se aproximava, mas o tempo também estava se esgotando. De repente, Lucas teve uma convulsão ao seu lado. Não! Ela gritou, virando o volante bruscamente, quase perdendo o controle. Ela segurou a mão dele. Não faz isso comigo, Lucas. Não desista agora. Estamos quase chegando. Você me ouve? Lágrimas escorriam por seu rosto. Sua voz falhava, mas ela continuou. Sirenes soavam à distância, não atrás dela, mas à frente. Ela se aproximava da entrada de emergência, manobrou a Ferrari para dentro da entrada do hospital, e o carro amarelo cantou os pneus ao parar atravessado em 2 pistas. Médicos e enfermeiros vieram correndo. Vitória abriu a porta com um tranco. Ele não está respirando. Ajudem ele! Eles correram, tirando o
o corpo de Lucas do carro. Uma enfermeira olhou, atônita, para a mulher ao volante, de uniforme e luvas amarelas. Sua mão ainda agarrava o volante, congelada em choque. Um policial chegou segundos depois. Ele não fez perguntas. Apenas gritou: "Senhora, saia do veículo com as mãos onde eu possa ver." Ela obedeceu lentamente, as pernas bambas. "Eu não roubei", disse ela em voz baixa. "Eu o salvei." Mas eles a algemaram mesmo assim. E enquanto ela estava na calçada, com os pulsos presos e as lágrimas correndo pelo rosto, a última coisa que viu antes de ser colocada na viatura foi uma enfermeira gritando. Se ela não o tivesse trazido agora, ele já teria partido. Arthur Vasconcelos chegou ao hospital com uma fúria pulsando em suas veias. Estacionou sua Mercedes em uma área proibida e invadiu a entrada da emergência em seu terno caro, acompanhado por 2 seguranças particulares. Sua voz ecoou na recepção. "Onde está o meu filho?" A enfermeira na recepção o reconheceu. "Ele está na sala de trauma. Os médicos estão estabilizando-o agora. Ele não estava respirando quando chegou." "Quem o trouxe?" ele perguntou. Ela hesitou. "Sua empregada, a Vitória." Ele congelou. "Onde ela está agora?" A enfermeira mordeu o lábio. "Está detida, na sala de espera da polícia." Arthur passou pela recepção, ignorando o protocolo. Mas quando chegou à janela de vidro da sala de trauma, tudo mudou. Lá dentro, o pequeno Lucas estava deitado em uma cama de hospital, com tubos de oxigênio no nariz e monitores cardíacos apitando ritmicamente ao seu lado. Uma enfermeira massageava suavemente seu peito. Um médico se inclinou para verificar seus sinais vitais. A pele de seu filho parecia frágil e pálida, mas ele estava vivo, por um tris. Arthur pressionou a mão contra o vidro. Sua voz baixou para um sussurro. "Meu Deus." Um momento depois, o médico saiu e o reconheceu. "O senhor é o senhor Vasconcelos?" Arthur assentiu. O médico acenou de volta, lentamente. "Ele teve um colapso respiratório súbito. Acreditamos que seja uma reação alérgica rara, extremamente rápida e agressiva." Se ele tivesse chegado 5 minutos mais tarde, ele não terminou a frase. A boca de Arthur secou. "Mas ele vai ficar bem?" O médico assentiu mais uma vez. "Porque alguém o trouxe bem a tempo." Arthur se afastou do vidro. Pela primeira vez naquela manhã, ele não estava com raiva. Sentia medo e depois, vergonha. Eles o acompanharam pelo corredor até a sala onde Vitória estava sentada, ainda com as mãos algemadas para trás, os olhos vermelhos e inchados. Seu uniforme estava encharcado de suor e poeira da estrada. Suas luvas amarelas haviam sido removidas e ela estava curvada como uma prisioneira aguardando julgamento. Ela ergueu o olhar quando ele entrou e por um longo momento, nenhum dos dois falou. Arthur olhou para ela, não apenas como uma empregada, mas como a mulher que havia carregado seu filho através das portas da morte em um carro que ela nem tinha permissão para tocar. "Eu não queria roubar", disse ela em voz baixa. "Eu só..." Ele parou de respirar. "Eu entrei em pânico. Liguei, mas ninguém atendeu. A ambulância estava muito longe. Eu não sabia mais o que fazer." Arthur não se moveu. Eu prendi o cinto dele. Não dirigi de forma imprudente. Conversei com ele o caminho todo. Eu juro que não quis. "Pare", ele disse suavemente. Ela piscou. "Você o salvou." A respiração dela falhou. Ele está bem?" Arthur assentiu. "Por sua causa." Vitória desabou em lágrimas. Arthur se virou para os policiais. "Tirem as algemas dela." "Mas, senhor..." Eles hesitaram, mas obedeceram. Vitória esfregou os pulsos e se levantou, trêmula. "Se o senhor quiser me demitir, eu entendo." Arthur olhou para ela por um longo tempo e então disse a última coisa que ela esperava. "Não vou demitir você." Ela olhou para cima, chocada. "Vou te promover." Na manhã seguinte, a história explodiu. Empregada salva filho de milionário em corrida de Ferrari até o hospital. Heroína da vida real. Doméstica arrisca tudo para salvar criança. Doméstica é algemada após resgate até bilionário intervir. Naquela noite, Arthur deu uma coletiva de imprensa na escadaria do hospital. Os flashes das câmeras disparavam. Repórteres disputavam espaço. Ao seu lado estava Vitória, com um vestido preto simples e o cabelo preso. Ele não leu um roteiro. Falou com o coração. "Eu construí uma empresa bilionária na crença de que as decisões devem ser calculadas, estratégicas. Mas ontem, uma mulher em minha casa tomou a decisão mais importante da vida dela. Não com estratégia, mas com amor." Ele fez uma pausa. "Ela quebrou as regras, mas salvou meu filho." Ele se virou para Vitória. "E eu nunca vou esquecer isso." Ela olhou para baixo com os olhos marejados novamente. Arthur encarou as câmeras. "A partir de hoje, Vitória não é mais uma empregada em minha casa. Ela
Ela agora é a cuidadora em tempo integral do Lucas e chefe da nossa Fundação de Bem-Estar Infantil. Murmúrios de surpresa percorreram a multidão. Mas isso não é o suficiente, ele continuou. Eu também doei 5 milhões de reais para lançar a Iniciativa Vitória, um programa que apoiará o treinamento de emergência para funcionários domésticos em todo o país. Porque cada segundo importa, e ninguém, absolutamente ninguém, deveria ser punido por salvar uma vida. Os repórteres explodiram em perguntas, mas Arthur levantou a mão, sinalizando um último pensamento. Se você tem alguém limpando seu chão ou cuidando de seus filhos e acha que essa pessoa está abaixo de você, é você quem precisa de ajuda. Eu quase perdi meu filho antes de perceber que a pessoa mais importante na vida dele não estava na minha sala de reuniões, mas na minha cozinha. O momento viralizou instantaneamente. Nas semanas que se seguiram, a vida de Vitória mudou completamente. Ela ganhou um carro próprio, um apartamento perto da propriedade dos Vasconcelos. Ajudou a criar o novo programa de educação domiciliar de Lucas e se tornou uma defensora das mulheres trabalhadoras em todo o estado. E Lucas, ele nunca parou de perguntar pela tia Vitória, porque para ele, ela não era apenas a empregada. Ela era a mulher que dirigiu através do medo, do julgamento e das sirenes apenas para salvá-lo.